Se o grito não sai sofrido do fundo da alma, não é Grenal. Se não tem pegada forte, não é Grenal. E sem provocação, claro que não é Grenal. Se quem tá por baixo não vence, aí nem parece Grenal. Você não pode dar presente para ele os primeiros 15, 20 minutos de um Grenal. E polêmica, teve? Ah, bom, senão... A gente acha que ele deveria estar aqui também dando as suas explicações, mas enfim, é uma decisão que ele tomou. E já pensou o que seria desse clássico sem os homens Grenal? Uma resposta aqui pro nosso torcedor. A edição 440 do Centenário Duelo de Azuis e Vermelhos coube sob medida no tamanho dessa rivalidade. Bustos foi a confirmação de Kudê. Ferreira, surpresa de Renato. Clássico 29 do técnico gremista. Clássico 7 do comandante colorado. E o argentino colocou o valor da vitória acima do pavor da derrota a partir do primeiro minuto. Olha, a bola foi errada, chegou Ener Valencia, caiu! Antes de analisar o possível pênalti, o VAR assinalou o impedimento do Valencia no lance. Tá dando sinal, deu impedimento. Na sua estreia em clássicos, o equatoriano encarou duas bandeiras do Grêmio. Jeromel e Kahneman juntos, pela 14ª vez em um Grenal, são a resistência tricolor. Ener Valencia, a persistência colorada. Ainda ferido da Libertadores, ele caiu, levantou e precisou de 2 chances para soltar em 5 minutos o que desde a quarta-feira estava engasgado. O meio-campo do Grenal tinha um dono, Alan Patrick. A liberdade dada pelos volantes do Grêmio foi autodestrutiva à defesa tricolor. O D queria mais. E Alan Patrick dessa vez encontrou Maurício. Um gol que entraria para a história dos Grenais. O Grêmio de Renato não entendia o jogo. No seu último clássico, Soares demorou quase 10 minutos para pegar na bola. Ora vigiado por Mercado, ora por Vitão. O uruguaio foi a marca da fúria. Indignação máxima de um time que não acertou no gol do Inter em 45 minutos. Acho que faltou concentração. Esta classe de jogo tem que começar focado. Nesta classe de jogo você paga muito caro. Barato para os gremistas ficou quando o Valencia entrou nas costas da zaga. Tchatcho sabia que só um golzinho era pouco para vencer. O placar poderia ter sido muito mais amplo, ¿no es cierto? E hubiese sido justo. Foi jogo onde havia mais de três goles de diferença hoje. Por essa e outras, Renato tirou Cristaldo. Meu Deus, isso foi um cruzamento, Cristaldo? Carbajo também foi no intervalo. Entraram Galdino e Natan. Enquanto o Grêmio se repetia, o Inter ousava. E mesmo com o pior ataque do campeonato, um atacante cobrado pela falta de gols. O Grenal é capaz de redimir tudo. Wanderson mete na rede! Wanderson, primeiro golaço em clássico. Valencia perdeu mais uma chance. E quando a bola não chegou para o terceiro gol, Ener parecia conversar com a trave. Será que vai fazer falta de novo? E outra vez terminamos um jogo. Parece que acá em Inter não se pode. Está tranquilo. O gol de João Pedro aos 23 minutos na falha de Rocher foi um alerta. João Pedro desconta, Botafogo no Grenal, de perna esquerda sem chances ali pro Rocher, foi até um chute não muito forte. Mas o Grêmio de Soares e Renato não suportou por 3 minutos o placar. Maurício abriu a defesa pro artilheiro do Inter na temporada fazer recém seu primeiro e decisivo gol no Brasileirão. Estanca a reação do Grêmio. Aberto o time do Grêmio. Bola para Alan Patrick. Maurício serviu, diz: faz Alan Patrick. E ele meteu na rede.
Falando em artilheiro, o quarto maior do planeta em atividade. Se despedia de uma das maiores rivalidades do mundo, não do jeito que queria, mas especialmente do seu jeito. O Grenal azul seria muito pior sem Suárez. Luiz Suárez mete na rede, no duelo bem particular, com seu amigo Rocher, que não chegou na bola. O Inter abafou os ecos da Libertadores com a marcação que não fez contra o Fluminense. Enfim, sorriu aliviado, pela primeira vez na semana mais traumática da temporada. Dramático, tenso, intenso. Há 8 anos o Grenal não tinha 5 gols. Uma prova que nesse clássico 440, a vontade de ganhar sempre foi maior que o medo de perder. E o Inter teve uma vitória técnica, tática e, acima de tudo, competitiva em boa parte do jogo. A ressaca da perda da Libertadores foi curada em cima do maior rival. O Grêmio, por sua vez, amarga a pior das derrotas longe da arena e vê a distância para o título aumentar ainda mais. Apesar de permanecer na terceira posição, o Grêmio agora vê o Botafogo 11 pontos na frente. Já o Inter abriu 5 pontos da zona de rebaixamento e renovou a autoestima no Brasileirão. A gente quer ter uma mínima chance de brigar por o título. Esta classe de jogo tem que ganhar e se não ganha, vai pagar caro. Assim. Muito brasileirão por frente para fazer uma boa recuperação e subir na tabela e poner na posição onde merece estar este grupo por futebol que está mostrando e o que merece estar este clube, não? Que não merece estar abaixo na tabela. Pela primeira vez, Kudê venceu o Renato. E essa, aliás, foi a última imagem do treinador registrada aqui em Porto Alegre nesse domingo. O Renato tinha um voo marcado para o Rio de Janeiro e não concedeu entrevista coletiva após o clássico. Do segurança ao presidente, do faxineiro ao CEO, ninguém no Grêmio concordou com essa decisão. Foi uma decisão na lateral do treinador, a gente entende, né? Ele tem um compromisso amanhã de manhã, a gente acha que ele deveria estar aqui também dando as suas explicações, mas enfim, é uma decisão que ele tomou e que internamente a gente vai avaliar isso. O técnico foi questionado por um jornalista carioca na chegada no aeroporto Santos Dumont e seguiu em silêncio. As explicações para a derrota foram do auxiliar técnico, Alexandre Mendes. Tivemos muitos erros técnicos na equipe, principalmente quando a gente estava com a bola. E isso favorecia uma transição ofensiva da equipe do Internacional. Aí os desencaixes de marcação começavam a acontecer. A cada clássico, o Grenal renova a esperança do torcedor. Os heróis que vão e vêm, renova seus superpoderes de bagunçar uma casa e ajeitar outra. E se não fosse assim, não seria Grenal. Se não fosse assim, não seria Grenal. Muito boa tarde, gente. Para falar desse clássico que arruma uma casa, que bagunça outra casa, que vai seguir reverberando essa semana fora. Seu Maurício, muito boa tarde. 3-2. Esse placar é justo? Começa a vitória pela vitória, não pela derrota. Vamos deixar claro. Tá. O Internacional é quem começa ganhando o jogo. Ele foi justo pro Grêmio. Pro Inter foi injusto. O Inter era para ter goleado. Poderia ter sido mais. Bom, por onde passa essa vitória do Inter? Porque era fundamental vencer para conseguir dar uma resposta depois da Libertadores. Conseguiu e a pergunta é: por que o Inter ganhou? Bom, todas as razões se somam, não tem uma. Mas vamos começar por ordem cronológica. Valência. Perdeu 2 gols que não pode perder um protagonista contra o Fluminense, é passado. Mas a primeira chance que teve num Grenal, que também é jogo para protagonista, ele faz o gol. Significa que ele começa a se redimir perante a torcida que o aplaudiu no alto-falante antes do jogo começar. Mas não é só isso. Há um meio-campo que funciona muito bem. De Johnny a Alan Patrick, passando por Arangues, passando por Wanderson. E você vê em imagem acelerada o gol do Inter ali, construída a chance e o gol pelo seu meio-campo. Aqui que a gente acelera... Só 2 jogadores não tocam na bola aí. O time inteiro toca na bola. Aqui você vê que a gente acelerou para dar tempo no GE. Mas é 1 minuto e meio de controle de bola do Inter. Essa bola passa por Arangues, por Johnny, por Wanderson e por Alan Patrick, o melhor em campo, que dá no Ener Valencia, finalmente para fazer o gol que começa a redimi-lo. Eu tô falando e o Inter troca passe. E o Grêmio marca contemplativo. O problema do Grêmio se marca com os olhos. O Inter tá fazendo o que lhe cabe. E aí a bola entra no passe lindo do Alan Patrick,
e na conclusão do Ener Mostra a Valencia. qualidade do Inter, mostra esse Grêmio criticado por ter ficado tão contemplativo. E a derrota do Fluminense ensina, né, para esse Grenal. O que mais? O que o Inter pega da derrota pro Fluminense e leva para campo? O Kudê entendeu que na condição de ontem, no contexto de ontem, não dava para ser upa-upa lá na frente o tempo inteiro. Quando ele começa a fazer essas trocas, o Internacional está muito, muito cansado. O Internacional já tinha tomado 2 gols que não era para ter tomado. Há uma falha mais grave do goleiro, a outra que se pode discutir, do Rocher no segundo gol, não tinha mais perna. E aí o Inter se defendeu. Entraram defensores para o Inter resistir. Isso deu certo. Lá contra o Fluminense poderia ter feito, já passou. Contra o Grêmio, o Kudê fez o certo. Fez o certo. Bom, respondemos por que o Inter ganhou, viramos a moeda. Por que o Grêmio perdeu? Você lembra que eu citei há instantes o meio-campo, né? Bah, pois então. Passa muito por Bah aí, é bem né? gaúcho. Então começa agora em Bah e tudo pelo meio-campo do Grêmio. Esse é o resumo. Olha esse lance, é o Esse Bah é o resumo mesmo. do Grêmio. Esse lance é só Bah. Esse é o resumo do Grêmio. Não é demonizar o Cristaldo. O Cristaldo jogou muito mal, não é a primeira vez, provavelmente deixa de ser titular, mas é que aquele tipo de jogada acaba mostrando quanto o Grêmio estava desconcentrado, equivocado e mereceu perder. E até ficou bom só o 3-2. O Ferreira, por exemplo, jogou pouquíssimo. O que eu disser do Grêmio é para dizer que jogou pouco. É importante falar desse futebol que não apareceu do Grêmio, porque acabou repercutindo muito uma atitude do treinador gremista, que ao fim do jogo sai sem dar entrevista, sem falar com a imprensa. E aí, Maurício, o que a gente diz sobre essa atitude do Renato? Eu escrevi em ge.globo/RS, Renato virou o fio. E aqui está falando um sujeito que muito mais elogia do que critica o Renato, que é muito bom treinador. Mas o Renato poderia ter resolvido de outra forma a sua questão. Eu não vou negociar, não estou autorizado a falar do problema, da questão pessoal, do compromisso familiar do Renato, hoje de manhã. Se ele tinha, ele tinha. Mas eu tenho certeza que a condição financeira do Renato, que ele tem fruto do seu trabalho, fruto do seu talento, possibilitaria ele transferir o voo para mais tarde, ele alugar um jatinho para ir para o Rio, mas sair sem falar com a sua torcida, depois da roda que o time dele levou, isso ele não devia ter feito. E certamente ele vai responder por isso quando voltar. Certamente vai seguir repercutindo essa questão. Seu Maurício, um beijo. Sala em mim. Obrigada, Beijo. Sala de redação. E a gente segue por aqui porque ainda hoje no Globo Esporte tem mais da vitória do Inter no Grenal, claro. A gente já é de volta e hoje tem gurias coloradas na Libertadores, segunda rodada do Grupo D. O Inter pega o América de Cali e uma vitória deixa a classificação muito encaminhada para os mata-matas. Boa sorte, gurias! Com apenas um gesto, ele rege o torcedor. Com poucos toques na bola, dita o ritmo do que acontece em campo. O maestro do espetáculo colorado em uma atuação digna de clássico. Alan Patrick, capitão, dono da faixa, cordial como um bom anfitrião, que conversa, argumenta, ouve seus convidados e mantém a orquestra em ordem. A bola dança conforme a música dele. Melodia autoral de um clássico camisa 10. Maestro de toque afinado, faz a harmonia para que o solista do momento possa brilhar. Jogada tramada, trabalhada, e chegou o Valencia na cara, o Grando até defendeu, mas no segundo momento ele meteu na rede. O improviso também faz parte do repertório. Repare bem, até sem querer ele acerta, com incríveis 45 de 50 passes certos. O público não consegue se desconectar. Um minuto. Uma atuação tão sonora que multiplica as vozes do coro no Beira-Rio. O coração do maestro explode junto, não resiste. Ainda mais depois de uma semana desafinada na Libertadores. Foi uma semana onde todos vocês aí puderam acompanhar o que foi para todos nós colorados, a eliminação. Como um bom regente, passa por ele a recuperação de sua orquestra, de seu público. E não há quem não reconheça tamanha habilidade do craque desse clássico. É um jogador muito importante. Ele é um jogador muito importante para o grupo e para o Inter. É o nosso líder futebolístico. Que nós tínhamos essa confiança que queríamos entrar hoje para fazer um grande jogo, como fizemos.
e fomos coroados com uma grande vitória. Acho que o grupo está de parabéns pela reação. Por isso, plateia colorada, aplausos ou reverências ao maestro do espetáculo colorado. Foi um maestro, jogou demais Alan Patrick, esse Grenal que certamente vai seguir repercutindo durante essa semana. E a gente vai junto, né, gente? Espero por vocês amanhã. Uma ótima tarde e até lá.